E agora que você já deve ter passado um bom tempo se divertindo com a Karuta, é hora da gente ver o que tem por trás dela e entendermos como que funcionam os dados que são gerados de cada carta e para cada usuário. Então você já deve ter percebido que a Karuta em si possui uma database, um banco de dados com todas as cartas possíveis de serem geradas. E que cada usuário, quando pega uma carta, vai adicionando ela a uma própria banco de dados, a uma própria database que pertence ao usuário. Isso porque quando nós temos uma carta, um tipo de carta específico que pode ser dropada várias vezes, vários usuários vão poder ter essa carta. E assim como uma carta pode ser dada a vários usuários, nós vamos ter um usuário que pode ter várias cartas, até mesmo da mesma carta. Então, nesse caso, sempre que um usuário começa a utilizar a Karuta, ele vai ter uma tabela, ou seja, um banco de dados, vamos dizer assim, dele mesmo, uma tabela que é somente deste usuário, e além da tabela principal da Karuta. E o que nós vamos fazer aqui é extrair, cada um de nós, vamos extrair a nossa tabela, nosso banco de dados, com os dados das nossas cartas somente, certo? E este comando ele pode ser dado tanto num canal, num servidor qualquer que tenha o bot da Karuta, quanto ele também pode ser dado no próprio privado, no chat com a Karuta. Então, o comando que nós vamos dar é kspreadsheet. Assim, kspreadsheet. Dando Enter, ele vai gerar um link. É só aguardar uns instantes que ele vai estar gerando um linkzinho aqui. Clico aqui e já vai chegar aqui o link. Pronto! Uma nova spreadsheet foi gerada e pode ser visualizada. Então é isso que nós vamos fazer. Quando a gente dá esse comando, o que a gente está dizendo é: eu quero que ela gere uma spreadsheet, uma planilha, com toda a minha coleção. E é a mesma coisa que eu vou fazer isso aqui. Aqui eu estou vendo 1704 cartas. Tá? No caso, eu só posso visualizar na Karuta as últimas 1000. Isso é um problema, na verdade, porque eu vi a Karuta, só posso ver as últimas 1000 cartas que eu dropei. As outras 700, elas ficam totalmente ocultas. Eu não posso visualizar ela pelo bot diretamente. Mas, se eu baixar essa spreadsheet, eu vou poder ver todas as minhas 1704 cartas. E é isso que eu vou fazer agora. Hora de fazer download. Vou botar aqui numa pastinha. E agora, vou botar aqui Karuta spreadsheet. Prontinho. Fiz o download. E aí vocês vão observar que, que formato de arquivo é esse? É um formato diferente. É um .csv. É um tipo de arquivo que se chama Comma Separated Values, que é valores separados por vírgula. Então, a gente olha para isso aqui e, nossa, se eu rolar isso aqui é toda a minha base de dados. Olha só, aqui nós temos 1.700 linhas de dados, que são as minhas 1.700 cartinhas. E aí parece que são dados que não fazem muito sentido, Se eu ficar rolando isso aqui, parece cena de filme até mesmo. Mas olha só, vamos parar um pouquinho para prestar atenção. E a gente vai ver que nós temos aqui, a cada vírgula é como se fosse o separador de uma coluna. Então eu tenho a primeira coluna código, e agora olha só, eu vou ter sempre aqui código de várias cartas. A segunda coluna é número, então é o número do print da carta. Número. A terceira coluna é edição. Vejam só, sempre a edição. E sempre vai estar separado por vírgula, certo? Então nós vamos fechar isso daqui. E o próximo passo agora é nós pegarmos esse arquivo CSV, que são de valores separados por vírgula, e nós vamos transformar esse documento de texto, no caso, para uma planilha que seja visualizada em formato de planilha, em formato de tabela, na verdade. E é importante vocês observar que o computador enxerga dados daquela forma. Tudo como se fosse texto, um ao lado do outro, sem nenhuma divisão visual. É as vírgulas que estão criando as divisões. Então eu vou criar aqui uma nova planilha, lá no meu Google Drive. Vou chamar essa planilha de Karuta Spreadsheet. E agora a gente vai importar aqueles dados aqui para dentro da planilha. Então eu vou vir aqui, importar, arquivo importar, e vou fazer upload. Então eu venho aqui, selecionar um arquivo de um dispositivo, vou vir aqui em documentos, e vou vir aqui, Karuta Spreadsheet, que é o arquivo que eu acabei de baixar. Vou abrir ele. Está feito o upload. Pronto. Aqui eu posso inserir uma nova página ou substituir a página atual, que é essa página 1 que eu acabei de criar aqui. E aqui o tipo de separador
Como a gente já sabe que cada coluna é separada por uma vírgula, então a gente vai, em vez de dictar automaticamente, eu vou colocar aqui vírgula. Pronto. E é hora de fazer a importação dos dados. Esses passos devem ser seguidos rigorosamente. Qualquer coisinha que der de diferente vai resultar em dados organizados de forma diferente, certo? Bom, e agora, olha só como está fácil de entender. Vou abrir o meu CSV novamente. E vocês vão ver aqui que, olha só, code, number, edition, character, representam aqui a primeira linha, né, de um CSV, sempre vai ser o cabeçalho, que a gente chama. O cabeçalho é sempre o que vai identificar o que significa o dado daquela coluna, naquela tabela. Então, o código é a coluna que vai conter o código de todas as minhas cartas. E olha só, se eu apertar Ctrl Seta para baixo, eu vou rolar até a minha última. E olha só, 1705. 1705 linhas. Claro que a primeira linha, ela conta, né, como cabeçalho. Então, se eu tenho aqui 1704 mais o cabeçalho, vai dar as minhas 1705 linhas. E agora que a nossa tabela está importada, é importante nós entendermos esses dados, o que significa cada coluna de dados, o que é importante manter e o que não é necessário para que a gente possa descartar para poder dar o foco, né, no que é importante a gente analisar. Então vamos lá. Primeira coluna, código. Então eu vou colocar em negrito aqui para que a gente mantenha essa mais fácil de visualizar. E eu também vou pegar, para manter essa linha sempre aqui em cima, vou vir ver, congelar, e com a primeira linha selecionada, na verdade, eu vou vir aqui, na verdade eu posso marcar só aqui, até a linha 1. Pronto, feito. Quando eu rolar agora, ó, a linha 1 vai estar sempre congelada ali em cima. Agora, nós vamos ver coluna por coluna. A coluna de código é necessária para a gente saber qual é o código da carta. A coluna número significa o print dessa carta. Quantas dessas foram geradas? Então, a carta chip já foi gerada mais de 41 mil vezes. Essa carta aqui foi gerada apenas 3.321 vezes no momento que eu peguei ela. E assim vai indo. Quanto mais baixo o print da carta, né, quanto menor esse número, significa que é uma carta mais rara, porque foi uma das primeiras que foram geradas. Logo, ela tem um valor um pouco maior. Bom, essa carta aqui, essa próxima atributo aqui da carta é a edição dela. Edição 1, 2, 3 ou 4, que a gente vê naquele frame padrão que ela foi dropada. Tá? Quando a gente olha aqui uma coleção, nós vamos ver aqui, por exemplo, uma carta. Ó, essa aqui é o frame da edição 1. Vamos ver, essa daqui é o frame da edição 2. Essa aqui é o frame da edição 3. Essa aqui é o frame da edição 4. Então é bem fácil de distinguir. Ela é importante também para a gente saber, né, pra gente saber se a carta tem mais valor ou não. As edições anteriores, né, quando uma carta começa a ser gerada a edição 2 dela, ela para de gerar a edição 1. Logo, ela se torna um pouco mais rara, então vai aumentar o valor da carta. A série e o nome do personagem serve para identificar. A qualidade, essa aqui é a qualidade atual da carta. Então, significa que essa carta ela está na qualidade 2, que são duas estrelas ali, né? Onde a 0 estrela é a Damage, a primeira é Poor, a segunda é a Good, Excellent, 3, e a 4 que é o estado Mint, que é o máximo do estado dela. Quanto melhor o estado, melhor é. Aqui a gente tem a data de obtenção da carta. É um dado bastante interessante, que a gente não tinha visto esse dado até então. Mas é possível olhar para uma carta e saber quando essa carta foi gerada. Dia da semana, data e horário em que ela foi gerada também. Essa próxima coluna aqui, nós não vamos precisar dela. Então nós vamos vir em editar, excluir coluna H. O valor de queima é aquele valor que quando nós queimamos uma carta, ela vai aparecer de gold que a gente ganha, né? Quanto ouro a gente vai ter. Uma carta que custe, né? Que valha mais gold, às vezes ela pode acabar influenciando um pouquinho também no valor. DAI é uma coisa que é um item que talvez vocês não tenham visto, mas é um item que dá pra gente comprar e colocar na carta, que vai aumentar a força daquela carta para ela trabalhar, que quando a gente faz uma job board, e essa job board, ela vai botando a minha aqui, ela vai servir para trabalhar. Então, quando a gente coloca um die numa carta, ela ganha um effort maior. Aqui a gente vê a força da carta. Tá? E este effort aqui
vai agregar valor. Então, se eu quero vender uma carta para alguém que eu quero comprar uma carta para trabalhar, eu vou precisar comprar uma carta com effort maior, ela vai ter um custo maior. Então, aqui eu posso manter uma dessas. Eu vou excluir o die code, vou manter somente o die name aqui. Excluir, coluna aí. Beleza. O frame também é usado para dar um certo valor à carta, porque o frame é um item que a gente tem que comprar, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê que todas as cartas têm um frame diferente. Alguns desses frames são mais caros do que outros, de acordo com a beleza dele. Então, isso também agrega valor. Manter o nome do frame, pelo menos para saber quais tem e quais não tem. Se a carta está morfada ou não, só tem um morph, que também é. O trimmer a gente não vai precisar. Essa aqui eu vou manter, essa aqui eu vou retirar. Nós não vamos precisar disso para avaliar o valor. Tag, essa aqui é uma forma de organizar. Então, quando eu olho assim para a minha carta aqui, por exemplo, eu quero ver quais são as tags que eu tenho criado aqui. Vou vir aqui na caruta, deixa eu botar K tags. Bom, aqui eu vejo que eu tenho 17 tags criadas e elas estão organizadas, né? Uma tag é uma marcação que a gente coloca, tipo uma etiqueta naquela carta, e a gente vai olhar todas as cartas que estão marcadas ou etiquetadas com a tag Abyss, Animal, Anime, etc. E aí, se eu quiser fazer um filtro aqui, eu posso olhar, por exemplo, KC, tag, T de tag, igual a, tenho tag anime. Olha só, quantas cartas eu tenho e de quantos animes diferentes eu tenho. Tá? Diversos animes diferentes. Beleza. Então, isso aqui é importante para a gente saber, né? Poder olhar as tags. Alias, a gente não vai precisar dela também. Então, editar, excluir a alias. Wishlists, esse é um dado muito importante, porque o número de wishlists normalmente determina o valor direto da carta. Então, quanto mais pessoas desejam essa carta, normalmente significa que é uma carta mais conhecida. Então, se eu olhar aqui uma carta, olha só, essa carta aqui, a Asuna de Sword Art Online, ela é uma carta que tem um número de wishlists bem alto, logo ela é uma carta mais famosa, e não é à toa, ela é uma das protagonistas do anime. Quando eu vejo aqui o próximo atributo, Fights, esse atributo é bem interessante. Muitas pessoas não percebem, mas quando a gente entra num servidor aqui, por exemplo, eu vou vir aqui no servidor da Karuta e eu pego uma carta aqui que foi dropada e teve várias pessoas que tentaram pegar essa carta ao mesmo tempo. Então, aqui, por exemplo, essa carta teve 5 pessoas que tentaram pegar ela. Esse número é o número de fights, é o número de luta que teve, né? O número de pessoas que lutaram pela carta. Foram, além da reação da Karuta, claro, foram mais 4 pessoas que lutaram por ela. Então, quanto mais disputada for uma carta, agrega também no valor dela. Porque no momento em que a carta é gerada, se ela foi disputada muitas vezes, até a força dela pode ser melhor. O valor dela também pode ser melhor que o de quem. Então, esse atributo de fights aqui também pode nos dizer alguma coisa. Pode dizer que se uma carta foi muito disputada, provavelmente é uma carta que tem um valor maior. Certo? O nosso próximo atributo aqui é a qualidade do drop. Bom, mas a gente já tinha aqui um atributo de qualidade, mas acontece que as cartas podem ser melhoradas. Então, uma carta que foi dropada em estado 2 e ela está em estado 2, ela não foi melhorada. Mas vamos ver uma carta, por exemplo, que foi dropada em um estado e ela foi dropada, vamos ver essa aqui, olha só. Essa carta foi dropada em estado 3, mas agora ela está em estado 4. Significa que eu melhorei essa carta, que eu upei ela. Então, isso pode significar que para a pessoa, para o dono dessa carta, essa carta tem um valor para ela. Porque aumentar a qualidade da carta requer um gasto, ela custa, né, para o usuário. Então, se a gente vai analisar, e eu quero ver quais cartas o usuário mais se importa, provavelmente são aquelas cartas que ele tentou melhorar, ou aquelas cartas que ele gastou para melhorar elas. Então, isso tem um significado nesse dado. Tá? Então, é importante a gente ter esses dois dados e poder comparar. Dropper, Grabber e esses demais aqui, nós não vamos utilizar. O único que nós vamos estar utilizando é o Work Effort, que é a força da carta, aquela força que ela usa para trabalhar. Então, vamos ver aqui onde estava a minha job work. Aqui, esse é um atributo que a gente vai usar para poder calcular também um pouco do valor da carta. Então, essas 3 colunas aqui, nós vamos excluir elas, seleciono as 3, editar e excluir colunas de P a R. O effort eu vou deixar, e essas últimas aqui, todas elas eu vou poder excluir, porque eu não vou estar mais utilizando elas. Arquivo, excluir colunas aqui. Prontinho. Fechou direitinho aqui a nossa tabelinha com todos os atributos que vão ser importantes para a gente analisar
da nossa spreadsheet.